Fala Vasos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês acerca de um assunto que eu vejo que está muito em alta. Para quem não sabe, eu faço celebração de casamento, eu toco em casamento também, e faço a parte ali do celebrante, né? Aquela pessoa que fica falando com os convidados, contando a história dos noivos. Ele conta a história de um noivo de uma perspectiva diferente. E eu fiz esse curso porque a primeira celebração que eu fiz foi justamente no casamento do meu irmão, e depois ali as pessoas elogiaram bastante e sugeriram para mim fazer esse curso. Eu falei, cara, eu vou fazer o teste. E acabei fazendo o curso, estudando a respeito, gostei bastante. Abrange muito minha área de comunicação, oratório. Eu falei, poxa, vou fazer. E aí eu pensando a respeito dos vídeos, fazendo algumas reflexões, eu sempre recebo uma pergunta que é muito comum entre os noivos. Eles fazem o seguinte: eles chegam até mim e questionam, perguntando qual que é a principal característica dos padrinhos e das madrinhas, vamos colocar assim. Eles perguntam, Micael, para poder eu escolher um padrinho e uma madrinha, qual é a principal característica que eu tenho que observar? Qual que é o principal ponto? Qual que é a principal função que eles cumprem para que, ao eu escolher essas pessoas, elas tenham completa ciência de que elas desempenharão uma função importante na minha vida? E uma das primeiras coisas que eu tenho que deixar aqui bem claro é que a festa de casamento, a cerimônia, ela é importante para a noiva, não para o noivo, na maioria dos casos. A maioria dos homens, eles pensam de forma racional, de forma lógica, de forma simplificada. O homem, ele quer ter a casa dele, ele quer ter os móveis dele, ele quer ter um lugar, e quando ele voltar do trabalho, ele tem o quê? Paz. É isso que ele quer. Quando um homem começa a namorar e ele assume a responsabilidade de querer casar, essa preocupação do casamento, ela entra como um adicional na vida dele, porque essa preocupação não é dele, essa preocupação é da noiva. Só que quando o homem ele ama uma pessoa, ele quer realizar o desejo daquela pessoa. E principalmente quando ele ama uma mulher, ele quer realizar o desejo daquela mulher. O que ele faz? Ele se sacrifica para isso. E na maioria das vezes você vê os caras trabalhando durante anos para poder juntar dinheiro e realizar a festa de casamento. Só que a principal preocupação do homem não está na realização da festa, está depois da festa. Porque ele pensa nas contas que vai chegar depois. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Só que a maioria dos homens, eles cedem a esse desejo, ele fala, vou realizar porque a festa de casamento é importante para a noiva e para a família da noiva. Porque esse é um desejo da maioria das mulheres, não todas, mas a grande maioria das mulheres, elas têm esse desejo. E é um desejo genuíno. Deixando aqui, como eu faço festa de casamento, estou sempre por dentro, eu vejo que esse é um padrão da maioria de nós homens. Ok? Outra coisa que é preciso deixar bem claro aqui. A maioria dos convidados que são lembrados com carinhos, os noivos, eles têm um desafio que é estipular quantos convidados eles vão chamar para essa festa. Dentre esses convidados, eles vão chamar aqueles a qual eles tiveram uma afinidade ou essas pessoas tiveram uma participação grande ou pequena na sua vida, na maioria dos casos. Claro que tem exceções, mas na maioria dos casos os convidados, eles são selecionados a dedo, né? As pessoas escolhem cada pessoa que vai ser chamada para estar na sua festa. Então você já faz parte de um grupo seleto de pessoas. Existem também algumas particularidades, porque em algumas regiões do Brasil e do mundo as pessoas têm costume de chamar a sua comunidade, o seu bairro, ou se ela faz parte de uma religião, chamar os membros dessa religião, independente de quem seja, ou se faz parte de uma comunidade cristã, convidar as pessoas. Antigamente fazia-se muito isso. E por que eu falo isso? Porque eu participei de muito casamento, muito mesmo. E era muito comum, principalmente na região Nordeste, pessoas convidarem uma comunidade cristã inteira, de 100, 200, 300 pessoas, e, cara, ia todo mundo e dava super certo. O que a maioria das pessoas precisam entender, e principalmente é, se você não foi chamado para ser padrinho de casamento, não significa que o noivo ou a noiva não está lhe honrando.
não vai com a sua cara, não gosta de você. Não é isso. É preciso compreender a principal função do padrinho e da madrinha. Qual que é essa função? Você ser convidado para ser padrinho de casamento de alguém. O noivo está dizendo para você, olha, você tem uma participação relevante na minha vida. Eu te considero porque em momentos em que eu precisei de orientação, precisei de alguém que estendeu a mão para mim, precisei de um tempo de mesa, precisei de uma ajuda financeira, você esteve ali por mim. Portanto, eu lhe convido para você ser o nosso padrinho. Você vai nos honrar com a sua presença. Só que, ao mesmo tempo que você é chamado para ser padrinho ou madrinha, você recebe um chamado de participar ativamente da vida desse casal, no quesito de, na hora em que precisar de novo de aconselhamento, de uma ajuda, de tempo de mesa, de orientação, você como padrinho tem esse dever de abrir esse espaço para que eles possam conversar. Por isso que a escolha de padrinho e de madrinha tem que ser pessoas relevantes. Tem que ser pessoas relevantes. Tem que ser de pessoas que de fato tiveram ou têm ou terão contribuição real na sua vida. Não é porque o cara é um membro da sua comunidade, não é porque o cara é o seu líder, não é porque o cara é seu amigo que ele tem o dever e você tem a obrigação de chamar ele para ser seu padrinho. Não é assim que funciona. Eu sempre deixo isso bem claro. Por exemplo, não é porque eu faço parte de alguma comunidade cristã ou se você faz parte de uma religião que tem um líder seu e só por ele ser seu líder, mas ele nunca sentou na mesa para poder conversar com você, nunca dedicou tempo de qualidade, nunca te ajudou com um conselho de fato em querer te ouvir, que esse conselho mudou a sua vida, que esse cara tem que ser obrigatoriamente chamado para ser seu padrinho. Não é assim que funciona. Essa não é a finalidade de um padrinho e de uma madrinha. Não é essa. As pessoas que são selecionadas para fazer parte dessas testemunhas do teu casamento ali, como padrinhos, como madrinha, é um ciclo mais próximo, elas têm esse chamado de, na hora em que você estiver precisando de uma ajuda, de um auxílio, é nessas pessoas que você vai buscar orientação. Então, ou seja, tem que ser pessoas de confiança. Essas pessoas não podem ser selecionadas pela condição financeira que elas têm na intenção de financiar com presentes ou com dinheiro o teu casamento, que é isso que acontece na maioria dos casamentos de pessoas financeiramente pobres. Entendeu qual que é a função? Isso aqui é de extrema importância. Então, ou seja, só pelo fato de você ser chamado para um casamento, você já deve se sentir honrado em participar daquela cerimônia, porque você foi lembrado e significa que o noivo e a noiva têm uma consideração por você. Claro que há exceções, porque às vezes tem uma lista muito exclusiva e você acabou não sendo chamado, por quê? Porque já cumpriu a lista de requisitos que o noivo e a noiva tinha e você não fazia parte daquilo. Às vezes não deu para chamar devido à distância, foi em outro lugar, tem uma série de fatores. Mas mesmo assim, isso não altera o nível de amizade que vocês têm. É preciso compreender. Afinal de contas, para você é só uma festa. Para o noivo é uma concretização de tanto o encerramento de uma fase da vida, quanto a abertura de outra fase da vida. É a finalização de um ciclo e a abertura de um novo ciclo. Então é algo bastante importante, principalmente para a noiva, nem tanto para o noivo, mas geralmente para a noiva. Entenda que não é porque você desempenha um papel dentro de um ciclo religioso, dentro de uma comunidade, dentro da sua empresa, dentro de uma sala de aula, que você exerce poder sobre aquela pessoa que vai casar, que você tem a obrigação de ser chamado e ainda mais para ser padrinho, ou porque você conhece o pai ou a mãe. Se você nunca dedicou do seu tempo para orientar essas pessoas, para ouvi-las, para ajudar, para contribuir de fato na vida desse casal, você não tem que ser chamado. E em casamento de pessoas que têm uma condição financeira mais relevante, as pessoas prezam por isso. E aí é que é o ponto. No casamento de pessoas ricas, elas vão prezar por isso. Peraí, eu vou chamar quem para ser o meu padrinho e minha madrinha?
Eu vou chamar quem para ir na minha festa? Eles fazem uma lista a dedo de pessoas relevantes que tiveram contribuição real na vida da família. E essas pessoas são selecionadas para estarem ali. E essas pessoas estando selecionadas para estarem ali, dentro dessas pessoas, dentre elas, eles vão escolher pessoas de maior grau de intimidade, que tiveram maior relevância ainda e que terão maior desempenho na sua vida para ser seus padrinhos e suas madrinhas. Porque depois que acabou a festa e começar a surgir os problemas, você vai precisar o quê? De conselhos. Claro que você vai crescer, uma série de fatores que você vai ter que passar, só que é de extrema importância você receber conselho de pessoas que já construíram alguma coisa. E geralmente, se são pessoas relevantes que você tem no seu ciclo próximo, essas pessoas vão poder te passar informações relevantes. Agora, se você usa a métrica de que, não, nós vamos chamar 20 e 30 padrinhos para poder eles financiar o nosso casamento. E é isso que acontece na maioria das vezes, tá? Aqui até um alerta. Na maioria das vezes as pessoas não vão financiar teu casamento. Depois que passou a tua festa, na maioria dos casos, você não vai poder contar com essas pessoas. Por quê? Se o seu filtro ele é raso desse jeito, significa que na hora em que você estiver precisando de um auxílio de fato, não vai ser essas pessoas que estiveram na tua festa que vai poder te dar um conselho que poderá te ajudar. Então, para você que vai casar, escolha bem quem são as pessoas que vai estar muito próximo de você. E a função de um casamento, ela tem toda uma simbologia. A cerimônia de casamento tem toda uma simbologia. Cada pessoa que está ali, elas tiveram ou deveriam ter um papel de importância na sua vida. Ou você deveria ter um objetivo ao chamar aquelas pessoas para estar ali. E principalmente, quem faz parte desses padrinhos, dessas madrinhas. Quem faz parte dessas testemunhas. São pessoas que tiveram a relevância na sua vida. Foi pessoas que decidiram investir em você. Como? Tempo. O maior ativo que você pode investir em alguém é o seu tempo. É por isso que a maioria das pessoas que têm dinheiro, elas pensam de forma a saber quanto tempo elas vão gastar ouvindo alguém, quanto tempo elas vão investir dando atenção para alguém. Não é o seu dinheiro. O seu dinheiro, ele simboliza, sim, em algum aspecto, o seu tempo. Ele é transformado em seu tempo. Mas você dedicar tempo mesmo, atenção para alguém, esse é o maior investimento. Por isso que quando a gente passa tempo rolando a tela do celular, nós estamos o quê? Desperdiçando o nosso tempo. E não existe entretenimento. Não existe entretenimento. Esses dias eu aprendi essa frase e achei bastante coerente. O que existe são formas de educação. E tudo que você assiste, tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você fala, tudo que você consome, você está sendo educado, você está sendo condicionado a se comportar daquela maneira. Então, às vezes, a pessoa está assistindo alguma coisa, uma novela, uma série, ela fala, não, eu estou aqui me entretendo um pouco. Você não está sendo entretido, você está sendo educado. Você está sendo educado a pensar daquela forma, a reagir daquela forma, a enxergar o mundo daquela forma, a se relacionar com pessoas daquela forma. Esse que é o ponto. Se você está num lugar a qual as pessoas não estão acostumadas a ceder tempo e atenção para ouvir algo relevante, automaticamente você, para se conectar com essas pessoas, tem que falar coisas irrelevantes. E aqui nós aplicamos para uma escolha de um padrinho e de uma madrinha. Se você está cercado de pessoas relevantes, você vai chamar essas pessoas relevantes para estarem num ciclo mais próximo de você. E na hora em que você precisar, essas pessoas terão conselhos de relevância para você aplicar na sua vida e assim sair de uma enrascada. Então, com esse vídeo, eu espero ter ajudado você. Se inscreva no canal, deixe o seu like, envie para um amigo seu. E muito obrigado pela participação de vocês no nosso canal. Nosso canal continua crescendo aqui. E é um grande prazer receber os comentários de vocês. Vou deixar um link aqui embaixo se você queria adquirir algum livro na parte de relacionamento, comunicação, gestão da emoção e aprender também a investir o seu dinheiro. Ok? Muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tamo junto, amados.